A telemedicina hoje ela é uma realidade que acontece em todo o país. Muitos profissionais utilizam a telemedicina para auxiliar os seus próprios pacientes, para que eles tenham um acesso mais rápido, mais eficiente ao consultório, para fazer receitas, para atualizar patologias, tirar alguma dúvida. Isso acontece muito, principalmente na clínica médica e nas especialidades um pouco mais clínicas e não tão cirúrgicas. Mas a cirurgia geral e a cirurgia do aparelho digestivo também conseguem se beneficiar desse tipo de atendimento, desse tipo de consulta. Por quê? Em primeiro lugar, porque a gente consegue, através da telemedicina, abranger um local maior, uma abrangência maior. Eu não preciso atender apenas os pacientes da minha cidade, que é aqui em Joinville, Santa Catarina. Eu posso atender toda a região de pessoas que me conhecem ou até pessoas que não me conhecem, que não têm um contato propriamente dito comigo. Mas, por exemplo, tem um paciente em São Francisco do Sul. Ele vai fazer a cirurgia aqui em Joinville, porque São Francisco do Sul tem até um hospital, mas é um hospital de menor referência do que os hospitais de Joinville, um hospital de uma cidade menor. Então, o paciente daquela cidade quer operar em Joinville. Ele procura no Instagram, procura no YouTube, encontra algum profissional, por exemplo, eu, e descobre que o profissional atende por telemedicina. Bom, aí está o primeiro ponto. Ele consegue fazer uma primeira consulta comigo, através de telemedicina, consegue me conhecer, consegue me mostrar os seus exames, consegue mandar alguma foto de alguma lesão que ele tem em alguma parte do corpo, que talvez precise ser retirada, ou de uma hérnia, ou de repente um laudo de um ultrassom mostrando a hérnia, mostrando pedra na vesícula, ou de repente até um acompanhamento para emagrecimento. É possível fazer acompanhamento de emagrecimento à distância. O paciente consegue se pesar em casa, claro que a gente precisa ter uma boa confiança, né? Porque emagrecimento é uma coisa é uma via de mão dupla. O paciente tem que confiar no médico, o médico tem que confiar no paciente para que a teleconsulta dê certo. Então, as teleconsultas para emagrecimento, através da medicação, através da possibilidade de colocar um balão, de repente fazer uma bariátrica, ela tem uma utilidade. Até o acompanhamento depois. Por exemplo, alguns pacientes perdem o acompanhamento com o cirurgião depois de um tempo e de repente ele começa a se sentir mal, acha que pode ter algum problema com as suas vitaminas e resolve fazer uma nova consulta. Essa nova consulta pode ser por telemedicina. Ele consegue falar todas as queixas que ele tem, a gente consegue solicitar exames, ele consegue mostrar esses exames pra gente, a gente consegue prescrever vitaminas, a gente consegue fazer uma análise do peso, a gente consegue orientar o paciente em conjunto com alguma nutricionista, alguma psicóloga da cidade dele, ou até à distância. Esses profissionais podem estar em outras cidades. Por exemplo, vamos voltar para o nosso exemplo lá de São Francisco do Sul. O paciente de lá pode querer fazer o acompanhamento psicólogo com alguém de São Paulo, ou com a minha noiva, que faz um acompanhamento com um psicólogo da cidade onde ela fez a faculdade, lá em Maceió. Pensa, mais ou menos ali, acho que é 3.000 quilômetros de distância. E tá tudo bem. Esse tipo de atendimento funciona muito bem. E auxilia muitos pacientes. A parte da cirurgia, ela é um pouco mais complexa. Alguns pacientes vão precisar, sim, fazer uma consulta presencial, mas não são todos, pessoal. Boa parte dos pacientes conseguem fazer o seu procedimento, marcar o seu procedimento, fazer um orçamento do procedimento e conhecer o médico presencialmente no dia antes da cirurgia, alguma coisa assim. Porque a estrutura que a gente tem hoje permite esse tipo de abordagem. O paciente consegue, comigo, de outra cidade, consegue fazer uma consulta, eu consigo pedir um exame para comprovar se ele tem ou não a doença que ele precisa operar, ele faz o exame, ele consegue fazer o pré-operatório todo, fazer uma consulta com o anestesista, que essa preferencialmente teria que ser presencial, mas é possível ser feita online, sim, por telemedicina, mas os riscos de cancelamento da cirurgia eles tendem a aumentar um pouco, vou ser bem sincero com vocês. Se nem o cirurgião e nem o anestesista tiveram um contato físico com o paciente, a gente não consegue fazer, por exemplo, uma boa ausculta,
um bom exame físico ali do abdômen, então existe sim um risco maior de cancelamento, mas é uma boa alternativa para alguns pacientes, principalmente os que moram à distância, porque eles conseguem vir, digamos, para a cidade no dia anterior, fazem o que precisam fazer e no dia da cirurgia já estão na cidade. Isso é muito possível. A telemedicina, ela permite que o paciente seja atendido em horários que normalmente as clínicas não estão abertas. Por exemplo, eu tenho horários de atendimento a partir das 19 horas, onde eu consigo fazer o atendimento, registrar num prontuário, tudo sem precisar daquela clássica estrutura de um ambiente com secretária, que fica aberto ali um pouco mais tarde do período, sem aumentar os custos para os profissionais envolvidos. Isso é muito bom. A telemedicina tende a ajudar bastante. E ainda mais pacientes mais complexos, que têm diversas comorbidades, por exemplo, pacientes acamados, com dificuldade de locomoção, a telemedicina é excelente. Ele consegue sim fazer uma consulta com um ortopedista, com um neurologista, sem sair de casa. Às vezes até com um dermatologista, passar alguma ideia. Eu tenho uma amiga que está fazendo especialização e começando a atender especialização em dermatologia e está começando os atendimentos online e parece ser bem efetivo, assim. Ela está criando uma rede de pacientes, está tendo bons resultados e acredito que essa é sim uma excelente oportunidade para os pacientes que não querem utilizar os horários deles, os horários nobres, para ir numa consulta médica. Por exemplo, o paciente que é empresário, o paciente que tem um pequeno comércio, o dono de uma loja, ele sabe que ele consegue sair ali uma horinha no meio da tarde para fazer uma consulta, mas isso afeta diretamente o negócio dele, as vendas dele, afeta a maneira como ele tem que ajustar os funcionários. Então, muito provavelmente esse paciente ele é um bom paciente para fazer uma consulta por telemedicina, para não gastar o tempo dele indo até uma clínica. Claro que a consulta com as clínicas também ela é muito importante. Uma coisa não exclui a outra, pessoal. A gente pode usar os dois mundos para ter um melhor benefício para o paciente. Esse paciente cirúrgico ele vai ter que ser operado em algum lugar, ele vai ter que realizar um procedimento em algum lugar. E às vezes na clínica tem tudo que o paciente precisa, né? Tem a possibilidade de coletar o sangue, tem a possibilidade de fazer o exame de um ultrassom, um eletrocoração, tem uma sala de pequenos procedimentos que dá para fazer uma retirada de alguma lesão de pele. Então, as duas coisas se complementam e eu acho que é um jogo que todos ganham no final das contas. Eu sei que ficou um pouquinho longo, ficou um pouquinho talvez chato para alguns, mas é importante esclarecer essas dúvidas. Eu acho que tem muita procura e a telemedicina está aí para mostrar para todos que é possível melhorar a maneira como a gente entrega o serviço da consulta para o paciente. O paciente pode fazer uma consulta às 19h30, por exemplo, o horário que ele já saiu do trabalho na casa dele, que não vai precisar de nenhum atestado, não vai precisar diminuir a produtividade dele para fazer um tratamento médico, por exemplo. Pessoal, se você ficou interessado, tem nos links da bibliografia os links para as teleconsulta e para a consulta presencial, para caso alguém deseje marcar uma consulta comigo e tirar alguma dúvida. Isso é uma coisa interessante também que eu acabei de lembrar. Tirar dúvidas. Isso é uma coisa que acontece muito com os pacientes, tanto particular quanto paciente SUS. Paciente SUS, por exemplo, foi lá no cirurgião, marcou a consulta e tal, ele indicou a cirurgia, mas aquela consulta é meio rápida, ela é meio corrida, porque é muitos pacientes, é muita gente para ser atendida, acaba não dando tempo para dar atenção para todo mundo da melhor forma possível. Então o paciente que ficou com alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida, às vezes ele consegue marcar uma consulta por telemedicina com outro cirurgião, pega uma segunda opinião, vê se aquela conduta está correta em relação àquele procedimento, vê se o procedimento que foi indicado é o mais adequado, consegue perguntar para o cirurgião se ele conhece aquele hospital, que referências que ele tem daquele hospital que ele vai fazer a cirurgia, daquele profissional. Isso é muito importante para o paciente se sentir mais seguro e é uma forma da gente
trabalhar para prestar um serviço de maior qualidade para todo mundo que tiver esse interesse.